será o lado bom da nossa sombra? Não é? Em psicanálise a gente fala muito nisso, que é bom, é importante a gente acolher a nossa sombra. A nossa sombra tem muito a nos dizer sobre nós mesmos. Ignorá-la, evitá-la, fugir dela, talvez seja uma negação de uma grande oportunidade de nos conhecermos. Sim. A nossa sombra tem muito a dizer sobre nós mesmos. O que falta, o que faltou em algum momento. Então, acolher essa sombra é o quê? É olhar para ela e dizer, sim, eu sou invejoso. Sim, eu fiquei com muito ódio de um certo evento. Sim, eu tenho muita carência. Quando a gente olha para essa sombra, quando a gente acolhe essa sombra, a gente tem a oportunidade de crescer e aprender muito sobre nós mesmos. E de construir caminhos que nos façam ser honestos conosco mesmo e com o outro. A não ter expectativas com relação à perfeição nossa e nem de outra pessoa. É entender que vivemos num mundo de dualidades, de luz e sombra, amor e ódio, coragem e covardia. Então olhemos para a nossa sombra com outro olhar. Talvez você seja muito inseguro para fazer certas coisas. Mas talvez seja essa insegurança que faça você refletir antes de tomar decisões impulsivas. Talvez você tenha uma arrogância muito grande e você acha que isso é muito ruim. Mas talvez seja essa arrogância que faça você se expor para várias pessoas em momentos que você precisa aparecer. Talvez a timidez seja uma sombra sua, mas talvez essa timidez te faça a escolher melhor as pessoas com quais você convive, a preservar você de exposições desnecessárias. Então observe que sempre há um lado bom na nossa sombra. A gente precisa se conhecer para entender por que a gente tem aquele aspecto, o que aquele aspecto que a gente considera ruim tem a nos mostrar. E não é fugindo dele, fazendo de conta que ele não existe, que a gente alimenta, mas é entendendo, vem cá, o que você tem para me oferecer? Se eu tenho muita inveja, é porque eu quero algo que outra pessoa tem. O grande problema é se eu quiser exatamente o da outra pessoa. Mas talvez essa inveja seja para me sinalizar que tem algo que eu quero que não está me satisfazendo. O meu vizinho tem um carro maravilhoso. Bate aquela sensação, puxa, queria tanto um carro desse. A partir dali, eu vou tentar achar recursos para conseguir um carro. Não necessariamente igual ao dele. Talvez alguém tenha um relacionamento que me chame a atenção. Não é necessariamente aquela pessoa com quem eu quero me relacionar, mas sinaliza para mim que eu sinto falta de ter alguém na minha vida. E eu vou começar a me abrir para um relacionamento. Então é uma questão de sabedoria, de eu olhar e me perceber e entender o que a sombra está querendo sinalizar para mim. Talvez uma falta, talvez um julgamento precipitado sobre mim e sobre o outro. Então, quando eu paro para analisar o que essa sombra quer me dizer, o que está faltando aqui, talvez eu cresça muito. E talvez eu tenha grandes oportunidades de crescer, de me desenvolver de uma outra forma, se eu não ficar açoitando e criticando a minha sombra o tempo todo. Se eu parar para analisar por que eu estou me sentindo assim, da onde que está vindo tanta dor, por que eu estou me comportando de certa maneira, eu posso olhar para dentro e descobrir coisas novas sobre mim ou novas habilidades que antes eu achava que não tinha. Se eu sou muito calado, talvez eu seja um bom terapeuta para ouvir o outro. Se eu falo demais, talvez eu seja um líder, alguém que pode ir para a internet falar sobre diversos assuntos.
Então, vamos parar de nos julgar e nos criticar e começar a olhar para a nossa sombra como uma oportunidade de crescimento, de oportunidade para crescer. Basta um olhar mais maduro de entender por que eu me sinto assim, o que eu tenho que aprender com isso, não é? E não vamos nos desprezar nossas características, sejam elas consideradas boas ou ruins. Vamos aprender com tudo isso. É um grande exercício, tá bom?